paz do Senhor Jesus. Hoje eu irei falar sobre um tema que não é muito falado nas nossas igrejas nos dias de hoje, mas eu acho que é algo muito importante para que nós possamos entender na nossa caminhada com Cristo. A qual nos dias de hoje o homem é muito idolatrado. É muito dito que você tem que fazer aquilo e aquilo outro para poder conquistar o amor de Deus, ou que só algumas pessoas têm realmente acesso ao reino dos céus. E é sobre esse assunto que eu gostaria de falar, sobre o emocionalismo nas igrejas, ao qual nós vemos que tem tomado conta de muitas igrejas, ao qual tem deixado com que essa falsa doutrina, ou enganando as pessoas realmente, para poderem elas acreditarem que somente elas têm acesso, a Deus. E hoje eu vou trazer um tema, interessante no livro de João, aqui no capítulo 5, que é um tema sobre o tanque de Betesda, que é a cura que Jesus deu a um homem no tanque de Betesda. E eu queria estar trazendo esse assunto realmente focando sobre isso. Essa palavra já foi publicada no meu site, não exatamente nessa passagem, porque essa passagem aqui é algo que eu já ministrei em outra igreja. Eu queria trazer essa passagem aqui para o YouTube para que nós pudéssemos estar entendendo realmente, Mas lá no meu site já tem a palavra sobre o emocionalismo dentro das igrejas e vai estar falando sobre diversas outras palavras. Se você quiser acessar isso, vai estar no link aqui embaixo. Mas realmente isso aqui é aquilo que nós vamos tratar hoje, tá bom? Sobre essa palavra e nessa palavra aqui. Nós vamos aqui ver 1 João 5, vamos ler isso aqui. Vai nos dizer: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto das portas das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Quando a água é agitada, enquanto estou a entrar, outro chega antes de mim. E Jesus lhe disse: levante-se, pega a sua cama e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido que você carregue a sua maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. E eles lhe perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus foi ao encontro dele no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora o Jesus quem o tinha curado. Uma interpretação muito interessante aqui. Nós vamos ver que havia um lugar, que ficava ali em Jerusalém, perto de um tanque que era conhecido como a Porta das Ovelhas, no qual havia 5 entradas, muitas pessoas. Era um lugar onde muitas pessoas acessavam. E havia ali pessoas que ficavam inválidas, e o mito era o quê? Que as pessoas vinham, tocavam naquela água, caíam naquela água e eram curadas. E ali, João, quando ele vai descrever isso, eu já vou dar a minha opinião aqui. Eu não creio que realmente essa água, ela era uma água que trazia cura através de Deus, de mandar um anjo para que viesse curar. Até porque eu penso assim, que Deus ele trabalha com coisas espirituais. Deus ele trabalha com coisas que são justas, dentro do nosso coração e não só por fora.
Então, sei lá, quer dizer que se eu for alguém que tiver mais forças físicas nas pernas, eu consigo mais a vitória de Deus? Ou se eu for alguém que saiba andar mais do que alguém que é inválido, eu consigo mais a vitória de Deus? Eu acho que isso não funciona desse jeito, né? Porque seria mérito humano. E Deus, ele não recompensa nós pelo nosso mérito humano. Então, não tem como eu chegar e falar, eu vou conseguir a minha vitória, não sei porque eu estou cuidando somente da minha saúde, eu estou a todo vigor. Nesse caso aqui, tem muitas pessoas que dizem que João, né, ele só escreveu o que todo mundo estava dizendo, ou que, na verdade, no grego é escrito de outra forma, né, não é dessa forma que é escrito. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, mas realmente eu creio que não era realmente um anjo que descia naquele lugar. Mas, enfim, pensando sobre isso, eu entendo que havia um homem ali esperando um milagre de alguma coisa, pelo que alguém lhe contou. E isso é refletido nos dias de hoje, sobre o que eu tenho dito aqui, sobre essa palavra. Que muitas pessoas, eu quero representar esse tanque como esse falso espiritualismo, ou esse falso Deus que é pregado nos dias de hoje, a qual muitas pessoas elas acabam idolatrando, né, essas pessoas. Então, havia um homem que estava ali 38 anos preso, pensando assim, poxa, se somente entrar naquele rio eu vou ser curado, eu teria minha vida de volta, ou sei lá, eu vou ser uma pessoa melhor. Só que nós temos que entender que isso representa aquela falsa intimidade com Deus. Daqueles que pregam a palavra de Deus e sempre estão bem, vamos dizer assim. Ou que somente eles têm acesso à presença de Deus. Que somente eles podem chegar perto de Deus. Que somente eles. E esse ele é sempre pelo mesmo motivo. Por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço, por aquilo que eu tenho, né? Aí, as pessoas que são mais novas, ou as pessoas que não se aprofundam na palavra de Deus, olha para a pessoa que está pregando no público. Meu Deus, como esse homem é usado por Deus. Um dia eu queria ser assim, pena que eu não posso. Meu Deus, olha a intimidade que aquele homem tem com Deus. Eu não consigo, né? Olha aquele profeta, ele que dará a vitória para minha vida. E aí eu vou buscar em outra igreja, vou ver em outra igreja se ele profetiza para mim. E esse é o problema. O emocionalismo dentro das igrejas começa quando nós deixamos de olhar para Cristo e começamos a olhar para qualquer outra coisa. Nós percebemos que nesses lugares é muito movimentado de pessoa, porque aqui vai dizer, né, no versículo 2 e 3, que havia 5 entradas, então era um movimento de muitas pessoas que vinham ali para ser curada. E isso reflete sobre a falta de fome e sede pela real presença de Deus, a qual as pessoas procuram, né? Eu vou atrás daquele profeta, eu vou atrás daquela água milagrosa, ou daquele manto milagroso, eu não sei, seja lá o que for, e procura a resposta dela naquilo. Você acha mesmo que Deus daria vitória a alguém porque ela é boa? Ou você acha mesmo que a intimidade que Deus tem com uma pessoa profunda é somente para ela? Nós vamos ver que quando Moisés subiu ao monte, as pessoas ficaram com medo, o povo ficava com medo, não compreendia. Mas perceba que aquilo que dava medo ao povo deu coragem a Moisés. Ele foi até Deus e procurou entender quem Deus era. E cada vez que ele subia naquilo que dava medo às pessoas, mais íntimo ele ficava com Deus. Então isso reflete muito nas pessoas de hoje em dia, que acabam esquecendo que a palavra de Deus diz que o véu foi rasgado. Jesus, ele rasgou o véu para que nós pudéssemos ter a oportunidade de estar buscando a Ele. Isso quer dizer que eu não preciso ser bom, porque eu nunca vou ser bom aos olhos de Deus de tamanha forma que convença Ele de me dar algo. Então nós percebemos que as pessoas que foram alcançadas por Deus, desde ali de Adão até o final da Bíblia, nos mostra que é por causa da misericórdia de Deus.
e agora por causa de Jesus. Então, às vezes, nós queremos que os outros façam um trabalho difícil para nós. Às vezes é mais fácil falar: Moisés, sobe lá no monte e fala com Deus e pronto, traz a nós o que ele vai falar. Às vezes é mais fácil você falar: irmão, ore por mim. As pessoas que vivem de oração dos outros, eu não estou dizendo que é ruim, mas as pessoas que vivem de oração dos outros, vivem da palavra que o outro tem a trazer. Mas você já experimentou procurar aqui na palavra de Deus? Já experimentou procurar na oração com Deus? Porque eu posso ter uma intimidade, mas Deus tem outra intimidade com você. Mas depende de você entender que você não vai conquistar a intimidade com Deus pelos méritos humanos. Você não precisa buscar em outras pessoas aquilo que só Deus pode te proporcionar. E aqui nós percebemos que esse homem estava tão distraído que Jesus chegou e perguntou para ele aqui no versículo 6: você quer ser curado? Perceba que esse homem estava tão vibrado. Ele achava que ele estava ali somente para ser curado. Mas aquilo talvez se tornou uma idolatria, um vício. E quando Jesus falou para ele: você quer ser curado? Talvez a minha e a tua reação fosse: claro, com certeza, sabe? É tudo isso que eu tenho esperado. Só que você percebe que esse homem aqui, ele começou a contar sobre a situação dele: ó, Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar nesse tanque de água agitada. Por isso eu estou tentando, o outro chega e vai antes de mim. Jesus poderia falar: não, mas tudo bem, tadinho de você. Mas perceba-se que a cabeça dele estava tão vibrada naquele sistema que ele nem percebeu que o milagre dele já estava na frente dele. E esse é o problema, irmão. Nós procuramos em outras igrejas, em outros profetas, em outras pessoas, aquilo que está na nossa frente. A cruz está na nossa frente. E o Filho de Deus morreu. E Ele deu acesso a nós. Só que quando nós estamos tão fixados naquilo, isso se torna um vício. E aí a gente quer sempre procurar em outras pessoas aquilo que Jesus já nos proporcionou. E aqui, Jesus ele estendeu a mão para ele e disse: ó, pega a sua cama e anda. E ele saiu andando. E ali Jesus mostrou um novo caminho. E hoje, irmão, é dia de Jesus te mostrar, me mostrar um novo caminho. Para de viver uma vida medíocre com Deus. Na minha história, eu sempre dizia antes de ser convertido que quando eu me convertesse, ninguém me obrigaria, mas também ninguém me tiraria de lá e nunca mais eu sairia. E eu me converti em 2021 e desde lá tem sido assim, eu não saí. Eu fico pensando às vezes: poxa, eu larguei os meus pecados, larguei os meus desejos, larguei a minha juventude, deixei tudo para trás para seguir Jesus. Eu vou viver uma vida medíocre com Ele? Eu vou viver uma vida de qualquer jeito com Ele? Para pensar. Sabe, há muitas pessoas que deixaram tantas coisas e simplesmente se estacionam no tempo. Eu acho que o problema é que às vezes a gente acha que chegou tão longe com Deus e que está bom. Eu acho que já está naquela situação e vai ficar assim para sempre e a gente se acomoda. E você percebe que demorou 38 anos até que Jesus chegasse naquele homem. Mas Jesus ele chegou. Então a gente tem que tomar a nossa decisão. Parar de achar que o limite da Bíblia é só até Apocalipse. Porque a história de Deus com a humanidade ainda continua sendo contada sobre a minha vida e sobre a sua. Nós podemos ainda ter a intimidade com Deus. Eu tenho uma fala comigo, vocês podem achar absurdo, seja o que for. Mas eu sempre disse e vou dizer. E eu dizia que a minha meta é chegar até onde ninguém chegou. Além do que Moisés chegou, além do que Davi, além do que todos esses homens chegou. Aonde ninguém chegou, esse é o objetivo da minha vida. E que se eu não viver isso, então eu vivi em vão. Por quê? Porque a sede e a fome por Deus nos movimenta a não ficar parado. Eu sempre digo isso: uma pessoa que mora na rua com fome, ela não vai deitar no chão e falar: eu tô com fome. Ela vai fazer alguma coisa.
Mesmo que às vezes ela possa fazer algo de errado e roubar, ou pedir, todo mundo que está desesperado, ele clama. E assim nós temos que estar como igreja, desesperados por Cristo, querendo a Cristo, tendo fome e sede de Cristo e parar de achar que um culto no domingo é o suficiente para nos sustentar. Parar de achar que somente ler uma vez a Bíblia vai nos sustentar. Nós temos que querer mais de Deus. E isso é o que movimentará o nosso coração. Mas se nós cairmos na barbaridade de achar que só outros podem acessar aquilo, é mal. Sabe qual é o problema? Que às vezes nós olhamos aquele irmão, aquele irmão roda, pula no manto, grita alto no microfone. Esse é o homem de Deus, esse é o homem que tem uma profundidade íntima com Deus. Mas na verdade Deus olha aqui, ó, como ele disse para Samuel, eu vejo o coração, eu não vejo como o homem vê. Então isso é um ensinamento para nossas vidas. Que Deus está procurando um coração contrito e aquebrantado mais do que alguém que seja espetacularmente bom em tudo que faz. Porque quando nós estamos fracos, a palavra de Deus diz que é aí que a grandeza de Deus aparece, aí que o poder dele se aperfeiçoa. E aqui Jesus deu a esse homem. Claro que ele foi ali tentar contar, etc, aos sacerdotes, porque ele estava levando a cama, porque naquela época era ruim a pessoa levar a cama, né, no sábado. Mas aqui o interessante é que Jesus depois apareceu para ele e falou, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. Isso nos mostra uma coisa, aquele homem estava vivendo em pecado. E eu não posso dizer com certeza que aquele pecado era qualquer outra coisa, mas eu posso deduzir que aquele pecado talvez seja a idolatria daquele tanque. Talvez seja acreditar que movimentos, né, pentecostais são realmente, né, o que importa, ou que é tudo aquilo, né? Deus é só isso. Não. Mais importante, quando o Espírito desceu sobre todo o mundo, ali em Atos 2, foi que almas foram salvas. O amor de Deus era espalhado. O morrer para Cristo era espalhado. Não era espalhado somente em línguas, ou gritaria, ou aparição, mas era espalhado o amor e, consequência, morte por causa de Jesus. Então, é isso que eu quero trazer, deixar a conclusão sobre este lugar. Quem será que sou eu e você na igreja ou em nossas vidas? Será que eu sou alguém que estacionou, está esperando a cura de Deus e simplesmente fala bem assim, aquele profeta vai me dar cura, aquele ali vai me dar cura, aquilo ali vai fazer... Não. Será que eu sou alguém que está vivendo nessa vida miserável que esse homem estava vivendo? Ou será que eu sou alguém que olhou para a cruz e falou, esse sacrifício não foi em vão, esse sacrifício foi verdadeiro, foi de Cristo e hoje eu também tenho acesso. Então, quando a gente procura esse conhecimento, irmão, a gente começa a parar de achar que um culto só foi bom quando todo mundo pulou e rodou. Que um culto só foi maravilhoso porque aquilo aconteceu. O culto é maravilhoso porque alguém morreu na cruz por mim, por você. Pode não acontecer o culto do jeito que eu e você espera, mas como eu ouvi falar muitas vezes, o culto não é para mim e para você, é para Jesus. E se ele aceitou, é ele que vai dizer. Mas basta nós entendermos que nós temos que persistir. E por culto não é só quando eu estou alegre, não é só um hobby, não é só ali algo que me atrai, não. É um encontrar com Jesus, é um espalhar o amor de Cristo, como os apóstolos fizeram entre as pessoas que estão ao seu redor. Porque se eu não consigo amar quem está ao meu redor, quem dirá que está lá fora? Muitos dizem que eu não preciso estar na igreja, né, e posso ser missionário lá fora, e etc, mas essas pessoas também precisam de nós, e nós precisamos dela também. E nós temos que entender, nós temos que se levantar dessa situação. Nós não podemos simplesmente se conformar em conhecer Jesus, só molhar as pernas ou os pés. Nós temos que buscar a Ele de coração. Porque eu sempre digo que não é o tanto que você faz, mas é como você faz que importa. Aqueles fariseus faziam muito,
mas não era recebido por Deus. Aqueles homens derramavam muitas joias, mas somente uma viuvinha convenceu a Deus. Então que nós possamos ter esse coração. E isso vai fazer com que nós nos tornamos uma igreja madura, uma igreja que tem entendimento e discernimento, não uma igreja que quer buscar porque quer buscar movimento e outras coisas e achar que somente é isso que vai trazer a presença de Deus. Mas Deus se importa mais com o nosso coração contrito e aquebrantado. Então essa é a palavra que eu queria deixar. Tem outras interpretações de outras palavras que eu deixei lá no site. Se você estiver interessado, ali pode ir lá procurar. Esse é o meu primeiro vídeo. Eu espero que eu tenha gostado. Se gostou, se inscreva, né? Deixa o like ou compartilhe para que essa palavra chegar a mais gente e nós possamos ser ali amadurecidos pela presença de Deus, aprendendo mais com a graça e o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus. Amém.